Feras da bola pelo aplicativo Excelsior. A sua sintonia. Voz do Senhor do Bonfim. A informação em primeiro lugar. Acorda pra vida. Alvin Santana. Para você, eleitor, aí avaliar, né? E todos os candidatos a prefeito de Salvador passarão aqui pelo programa Acorda para a Vida, para que você, né, de forma democrática, avalie aí todas as propostas. Aliás, todos os candidatos, né, com o mesmo tempo, são 35 minutos para cada um colocar aí as suas propostas, os seus projetos para a cidade de Salvador. Então, você, meu amigo, minha amiga, aproveita essa oportunidade, né, porque é o momento de você avaliar aí cada candidato, tá ok? Bom, 7 horas agora e 20 minutos. Deixa eu dar bom dia aí ao candidato Rodrigo Pereira, do partido PCO, que vai bater um papo com a gente aqui no programa Acorda pra Vida da Rádio Excelsior. Rodrigo, bom dia. Bom dia, meu querido. Tudo bom, Rodrigo? Rodrigo, vamos iniciar nosso bate-papo. É Almir Santana que está falando, também na companhia de Armando Mariani. Começar falando sobre o seu projeto. Claro que colocar isso por ar. Um dos temas mais debatidos nesses últimos dias, e por todos os candidatos aqui no programa, foi o transporte público da cidade, principalmente o transporte coletivo, que vem enfrentando aí alguns problemas. Eu queria saber de você o que é que você tem, né, de solução para o transporte ou de proposta para o transporte da cidade de Salvador, se eleito prefeito da cidade. Almir, o problema de Salvador de transporte público não é novidade. Vivemos isso há muito tempo. Vou aqui dar um exemplo. Eu militei e lutei em 2003 na revolta do Buju. Revolta essa que você se lembra aí, que estivemos nas ruas, estudantes daquele momento. Sim, lembro sim. Estudantes secundaristas, em sua maioria, estivemos nas ruas para exigir, naquele momento, a redução da tarifa. Naquele momento, quem era o prefeito era o Antônio Baçaí, que inclusive apoia diretamente o prefeito Assemineto, que o partido que o Antônio Baçaí era do DEM naquele momento. Hoje, não sei se está ainda no PSDB, mas concorreu pelo PSDB há 2 anos atrás, não se reelegeu e apoia Assemineto. Naquele momento, a gente estava naquela luta pela redução da tarifa. Você se lembra, a tarifa aumentou de R$1 para R$1,50. Estivemos às ruas. Muitos estudantes parou Salvador durante mais de um mês. A cidade foi parada com amplas mobilizações. Isso eu estou dizendo um retrato, isso de 17 anos atrás, que já lutávamos isso. Antes disso, tinha uma série de lutas pelo transporte. Cada dia, Almir, fica evidente o quanto é desigual o transporte. Eu digo a você tranquilamente, porque eu ando de ônibus desde a minha adolescência. Isso desde quando eu estudava no ensino básico. Eu estudei no Colégio Rui Barbosa, no centro de Salvador, estudei no Severino Vieira. E sempre peguei esse tipo de ônibus. E eu tenho pessoas nisso também todos os dias. Salvador parece que recebe os restos de ônibus do sul e do sudeste. Eu fico envergonhado quando eu digo que moro em Salvador, quando a gente se fala sobre a questão do transporte público. Vários amigos que vêm de outras cidades do sul e sudeste de Salvador, quando chega, não acreditam o tipo de ônibus que a gente tem aqui. Parece que a gente vive com o resto. Aqueles ônibus que não prestam em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, na cidade do sul e sudeste, eles mandam para cá. E eu acho também isso não é novidade. Não sei se você se lembra, logo no início da gestão da Assemineto, quando ele disse que ia fazer, modernizar o sistema de ônibus de Salvador. Ele modernizou muito de uma forma muito prática. Ele pintou os ônibus, porque Salvador era um arco-íris de ônibus, eram várias cores. Ele determinou 4 cores: azul, verde, amarelo e azul, verde e amarelo. São 3. São 3 cores. Ele padronizou isso e trouxe a catraca do fundo da traseira para a dianteira. A única modernização foi essa. O prefeito Assemineto não mudou nada, além do processo que aí ele modernizou, ele piorou mais ainda o serviço, porque com a implantação do metrô, com a implantação das linhas no metrô, ele retirou linhas importantes para a classe trabalhadora ter acesso ao centro e às suas moradias, além de cortar 50% dos ônibus, com o argumento de que o metrô já era o suficiente para a população. Isso é uma grande mentira. Quando a gente chega ali na estação da Lapa, às 5 horas, na parte das 5 horas, a gente vê o deserto que é a Lapa. Antigamente... Agora, qual é a
aqui esclarecer nitidamente para as pessoas. Nossa candidatura tem como objetivo central denunciar o golpe. O golpe esse que começou lá em 2016, com a retirada da presidenta Dilma, golpe esse que aprovou uma série de reformas de retirada de direitos dos trabalhadores, que prendeu Lula e que levou à eleição de Bolsonaro. O que nós estamos dizendo nitidamente, assim, não tem condição de resolver o problema de Salvador tendo o Bolsonaro presidente. E nesse processo, para a gente responder aí a questão do transporte público, para nós tem que estatizar. Isso mostra o quanto é incompetente a administração privada. Essa administração privada que toda pessoa diz que é bom, que é mentira, que inclusive a gente vai citar aqui a reforma da Previdência, inclusive que a gente vai citar aqui a privatização. Né? Hoje praticamente não existe esse alinhamento com o governo federal, né? Existe um certo distanciamento também. O prefeito de Salvador não tem de melhorar o transporte coletivo. Com o presidente que está aí, existe alguma interferência? Não existe interferência do presidente no transporte coletivo de Salvador? Existe diretamente, Almir, existe diretamente. A Semineto é presidente do DEM. O presidente da Câmara dos Deputados é do DEM. O presidente do Senado é do DEM. O DEM participa diretamente do governo, o DEM participa diretamente do governo Bolsonaro, com o Clarezoni, que é o Ministério da Cidadania. O DEM tem cargos federais em Salvador e na Bahia, que tem indicação de agentes direto ou indireto do DEM. É essa a questão. E nós estamos dizendo que nitidamente é isso. Você não tem condição de resolver os problemas da cidade. Mas a caneta... E aí tem um erro, assim, se a gente pegar, por exemplo, essa semana eu peguei o orçamento de Salvador. É só assim, a pessoa só saber matemática simples, não precisa nem ser um grande contador ou um grande economista. Pega a matemática simples, divide ali, pega os 18% que é obrigação para a educação, 18%. A educação é 25%, né? 25%. Os 24% que a cidade arrecada para a saúde. Quando você divide isso, não dá. Aí aqui, vamos fazer uma denúncia, por exemplo. O prefeito, na sua proposta de orçamento, para o próximo período, ele está pegando 24 milhões para a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer. Enquanto isso, a Secretaria de Comunicação, ele bota 61 milhões. O dobro do valor que ele coloca para trabalho, esporte e lazer, ele está colocando na comunicação para a gente ver como é tão prioridade. Por isso tem tudo a ver, Armani, o debate nacional, porque assim, tem um setor que acha que pode fazer o quê? Passar o pano limpo nos golpes. Acha que pode virar a página do golpe. Salvador sofre as consequências de um golpe. Inclusive, aqui denunciar também, porque assim, o prefeito, por exemplo, o seu secretário, que deveria, no início do ano, quando a desculpa da pandemia não fez, que é mentira, não fez recadastramento. Se Salvador não fizer recadastramento de pelo menos 90% da sua população, Salvador vai receber dinheiro a menos do governo federal. Por isso, eu estou fazendo esse link aqui, Armani, para dizer o quanto tem relação direta do governo federal com Salvador. Porque se Salvador não fizer, por exemplo, essa questão do recadastramento, Salvador vai receber dinheiro a menos. Porque o dinheiro que chega para a saúde é proporcional à população. E o recadastramento foi justamente para isso, para realinhar essa situação. Por isso que não tem condição. E nós estamos dizendo, aquele candidato ou candidata que disser que tem condição de governar Salvador, tendo o Bolsonaro, é estelionato eleitoral. A gente pega a mesma coisa, o custo da educação. Bolsonaro está mandando para o Congresso... Então as pessoas, a nossa candidatura, ela não tem um objetivo de mentir, porque eu não vou chegar aqui, Almir, e dizer para as pessoas assim, eu vou fazer não sei quantos postos de saúde, vou fazer não sei quantas creches, vou resolver o problema do transporte público com o Bolsonaro, não dá, porque o prefeito da Semineto, inclusive essa semana, tem denúncia aí colocada, inclusive na grande imprensa, acho que vocês também divulgaram aí, ele comprou 5 milhões em passagens, dinheiro do povo de Salvador, além de ter dado uma isenção de 300 milhões de ICMS para os empresários. E agora os empresários costumaram... O que é que você... Para a gente, todos os serviços básicos, saúde, educação, transporte, tem que ser estatizado, tem que ser organizado pelo poder público, e de preferência com a participação popular. Por exemplo, nós apresentamos um processo de organização que são os conselhos populares, não esses conselhos de fajuto que existe, que finge que as pessoas realmente têm participação, mas verdadeiramente conselhos populares, onde a grande parte da população participe e decida, seja sobre a questão de transporte, seja a questão de saúde, seja sobre as questões de educação. Essa a nossa proposta, é que as gestões tenham a participação verdadeiramente do povo, através dos conselhos populares.
Bom, deixa eu chamar também o Armando Mariani, a gente vai bater um papo com o Rodrigo Pereira do PCO. Armando, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Está te ouvindo aqui, quando você faz estatizar, entende-se que vai para o Estado, para o município. Se você estatiza, o povo não vai participar, então. Só participa se for na iniciativa privada. Não. É pelo contrário, amigo, que assim, ó, o Salvador, por exemplo, aí vou dar o mesmo exemplo, lá em 2013, quando eu atuei na Repórter do Buzu, a luta, não, antes de 2013, foi pela abertura da planilha. Por exemplo, dizer vocês sabem que tem acesso à planilha, vereadores de Salvador não têm acesso, a Câmara de Vereadores não tem acesso à planilha. A população de Salvador não sabe quanto é que custa um pneu de um ônibus de Salvador. No máximo sabe a questão quanto é que custa o motorista ou o cobrador, ou os agentes, esses agentes estão mais próximos, por conta que tem um sindicato que não tem relação. Mas o insumo não sabe quanto é que as empresas pagam por gasolina. É pelo contrário, quando a gente estatiza, o povo vai ter contato com isso, o povo vai saber tudo que está passando suas contas públicas. A gente não sabe, ninguém sabe quanto é que custa esse transporte. E o prefeito Assemineto disse que os coitadinhos aí, os tubarões de transporte, estão falidos. Já que estão falidos, o poder público, isso demonstra mais uma vez que tem um setor da população, a direita e a direita fascista, diz que o público não presta. E como eu estou dizendo aqui, denunciei, como eles estão fazendo com a Petrobras, como estão fazendo com os Correios, como estão fazendo com todas as empresas públicas, estão dizendo que o público não presta. É mentira. Isso prova o quanto, porque mesmo com todos os descontos de impostos, que não são impostos, que são obrigações dos empresários, que o prefeito Assemineto deu, mesmo assim os coitadinhos do transporte estão dizendo que estão falidos. Mas ninguém sabe a verdade sobre o transporte público. Quem decide, por exemplo, a tarifa é o secretário de transporte junto com os empresários. E assim, a Câmara de Vereadores nem participa. A Câmara é notificada, porque nunca participou, nunca teve um processo de votação, de chamar a população para debater isso. Isso existe uma planilha que é escondida. Por que o prefeito não publica? Não bota nos grandes jornais ou divulga para toda a imprensa? Ó, o pneu do ônibus no ano agora de 2020 está custando tanto. Quantos pneus utiliza num período, em um ano? Mas, Rodrigo, deixa eu te interromper. Se a Câmara não participa, não tem conhecimento, por que a Câmara não faz uma força-tarefa, faz um levantamento do custo do pneu, da gasolina, do salário, etc, e mostra para o povo? Já que o prefeito não quer mostrar, por que a Câmara não toma uma iniciativa própria e faz aí, repito, uma força-tarefa e procura saber o preço de cada item para justificar a majoração ou não da tarifa? Armando, é essa questão que eu estou dizendo a você, que esse problema do transporte, há muito tempo os prefeitos, seja em Baçaí, eu estou dizendo aqui o que eu vivi, em Baçaí, João Henrique e agora Assemineto, são três gestões alinhadas, que o prefeito Assemineto fez de tudo para dizer que não apoiava, não estava com o Henrique, mas esteve com o João Henrique desde o seu primeiro dia de governo até o fim, seja a primeira gestão, seja a segunda gestão, com a participação aí direta do Gedelvira Lima, o cara do Book aí, o cara que foi encontrado aí, que mais de 54 milhões em caixas organizadas em que estava preso e está agora em prisão domiciliar, que inclusive o partido de Gedel apoia a Semineto, que é o MDB. Essa que eu estou dizendo a você, a denúncia é essa, porque o prefeito não fornece, por exemplo, de você, uma das reivindicações, lá em 2013, era para quem em Baçaí instalasse o Conselho Municipal de Transporte, que disse que instalou um período, mas os conselheiros, que eu me lembro, que tinha representação estudantil naquele período, nunca teve acesso a essa planilha. Nunca teve acesso. Por isso que eu estou dizendo que a nossa proposta é que o serviço de transporte seja coordenado pela prefeitura, seja público de verdade, não seja concessão. Porque já que é concessão, que os empresários, eles são cuidadinhos, os tubarões do transporte, tem problema, que eles entreguem ao município. E que o município coordene isso. E que seja um processo com participação popular, através dos conselhos populares. Conselhos que agreguem, que realmente abra as planilhas para o povo ver. Porque está nítido aí, quando é todo o processo. A Assemineto não fez nada. Mas eu vou insistir, viu, candidato? O senhor falou, mas não respondeu a minha pergunta. Por que a Câmara não faz uma força-tarefa e procura saber o custo dos itens que compõem o transporte? O pneu, a gasolina, a vela do motor, essa coisa toda. Aí eu não sei, Armando. Eu sei que assim, eu sei que tem um esquema que está nítido cada dia, que tem um esquema pesado da prefeitura, que não é de agora. Estamos denunciando o prefeito Assemineto, porque, e aí, por isso estamos dizendo que não tem condição de resolver, porque tem a própria questão que ele diz do diesel. Não tem condição. Aí, se os vereadores não fazem, eu não sei o que se vê. Mas estou dizendo a você, nitidamente a prefeitura não tem condição. Se aqui não tem condição, tem que estatizar o serviço tem que ser municipalizado. Mas isso está sendo muito simplista, Belo. Se o senhor não sabe, eu não vou saber, o Almir não vai saber.
Não sei, eu estou dizendo para você nitidamente, Armando, que o serviço tem que ser municipalizado, estatizado. O município precisa se coordenar, porque está vendo aí que tem um roubo cotidianamente dos empresários de transporte com dinheiro público. É essa questão que eu estou colocando, está nisso aí. Não é de agora o problema, eu estou colocando aqui para você. Tá bom, amigo. São 7h34, 7h34. Agora a saúde, outro grande problema que toda grande metrópole tem, né, que as pessoas, né, buscam no seu dia a dia e ainda enfrentam, né, problemas na marcação de consultas, no atendimento. O que é que o candidato, né, Rodrigo Pereira vai fazer para melhorar a saúde na cidade de Salvador? Almi, aqui reafirmo, Salvador vive um problema que a maioria, praticamente toda a cidade do Brasil vive. Não tem condição de resolver os problemas da cidade, tendo um presidente fascista, golpista... Rodrigo, com a morte... você não... proposta... Então coloca a proposta. Porque o deixar, eu tô Não, pode falar. Você, aqui, ó, a nossa assinatura justamente é para denunciar todo o descaso que acontece nesse país e a consequência do golpe, que infelizmente o grande setor e a grande imprensa e a direita desse país querem passar campanos por cima, querem achar e fingir que não existe um golpe nesse país, que a consequência dizer para você aqui, infelizmente, como é que tem condição de aparecer, que eu estou dizendo assim, ó, candidato que apresentar propostas que vai resolver problemas de saúde aqui, ressaltando aqui, em Salvador, é estelionato eleitoral. O que é bom lembrar aqui, porque as pessoas dizem que o brasileiro e o baiano tem mente curta. Há 3 anos atrás, quando o Temer, que deu o golpe em Dilma, ele mandou para o Congresso a emenda constitucional 95. Essa emenda, que é bom aqui ressaltar, ela diz justamente assim, ó, congela investimentos, saúde, educação e infraestrutura. Significa que nos próximos 17 anos, que já tem 3 anos nessa nova lei, o investimento não pode ultrapassar um limite em saúde, educação e infraestrutura. Ele travou o país. Isso significa que a cada ano o recurso para esses 3 setores, além de outros, mas isso é relacionado a... Você quer proposta? Eu vou fazer aqui uma denúncia aqui da Prefeitura de Salvador. Por exemplo, Salvador... Não, porque você tem... mentir para as pessoas. Se você aqui, infelizmente, eu digo para você, um setor da imprensa acha que tem que fingir. Você mentir para as pessoas. É impossível, é difícil. Eu estou dizendo nitidamente aqui, qualquer candidato que resolva o problema, tendo um governo fascista em nosso país. E um presidente que faz chacota com a morte das pessoas. No Brasil já morreu mais de 50 mil pessoas, mais de 150 mil pessoas. E Bolsonaro, que aí eu estou dizendo aqui nitidamente, que é aliado direto, a Semineto é aliado direto de Bolsonaro, fez chacota a todo momento. Bolsonaro, até na semana passada, essa semana, ele se solidarizou com o presidente da República, o presidente Trump dos Estados Unidos, a qual ele lambe botas. E com nenhum brasileiro ou brasileira, ele se solidarizou. Ele, pelo contrário, ele fez chacota. Por isso que a nossa candidatura é nesse processo. Aqui eu vou fazer uma denúncia, se você fizer proposta. Por exemplo, quem disser, ó, a Salvador hoje tem 13 bases descentralizadas de saúde, contando com essas, com 41 ambulâncias, uma lancha, 8 motos, um helicóptero. Esse helicóptero ninguém nunca viu. Esse helicóptero é Salvador, mas dizem que tem aí. Tem 41 ambulâncias. Vamos lá, como é que vai resolver? Quem vai ampliar, por exemplo, as 41 ambulâncias? Então... Nós estamos pedindo um voto, para dizer assim, ó, para derrubar Bolsonaro, para garantir que Lula seja candidato, por exemplo, que Lula entre com seus direitos políticos caçados, que Lula seja candidato e Lula seja presidente, vote 29, nós estamos dizendo isso. Mas esse não teria que ser... O Lula é um perseguido político. Foi provado aí todas as acusações com o Moro, inclusive o Moro que estava lá, que achou que poderia dar o golpe lá em Bolsonaro. Ô Rodrigo, mas... Para todos os ouvintes que
está ouvindo nesse momento o Rodrigo Pereira, que é candidato a partido da Casa Operária, partido esse que sempre esteve na luta para denunciar o golpe. Não vou mentir para as pessoas, porque o dia 15 de novembro passa. No dia 16 eu vou continuar com minha... na verdade, minha vida não mudou. Porque o que nós estamos fazendo na eleição, nós estamos fazendo há muito tempo, denunciando o golpe que existe nesse país. E não dá para fingir numa eleição. Vamos fingir que todo mundo agora é amigo. Inclusive, denunciar aqui que setores que está se aliando, por conta da eleição, se alia com setores do agronegócio. Setores esses que mantêm Bolsonaro. Setores esses que ajudou a dar o golpe. É essa a questão. Nós não vamos fingir que vivem na democracia, porque é uma eleição totalmente, por exemplo, antidemocrática. Antes daqui, eu estava falando, hoje, por exemplo, começou o horário eleitoral. A eleição é tão democrática, vamos lá, que o PCO e mais novos partidos não participam do processo, não participam do programa de rádio e televisão. A eleição é tão democrática. Mas você aberto este espaço para o PCO. Mas assim, a eleição é antidemocrática. Inclusive, dizer assim, denunciar a Record, o SBT, a TV Bahia, cancelou o debate. Esse debate que, inclusive, não teria, até o momento que não teria, a participação do PCO. Porque a gente vê como é democrático. O PCO pode passar de encontro como esse, por exemplo, mas não pode estar na televisão no horário nobre, para falar para as pessoas e denunciar tudo que acontece no nosso país. E não dá para responder, fingir que existe uma democracia em nosso país, nesse momento, fingir que não existe Bolsonaro. E vamos dizer, eu vou ser prefeito e vou fazer maravilha. Mentira. Quem disser que vai fazer qualquer maravilha, tendo Bolsonaro presidente, é estelionato eleitoral. A nossa candidatura tem como esse objetivo, denunciar isso. Porque não dá para fingir que existe um presidente fascista no país e aí... Rodrigo, eu acho que existe um equívoco aí. Eu acho que é o seguinte, você tem a gestão municipal, o prefeito ele tem autonomia, né, para gerir a cidade, ele tem uma Câmara Municipal, essa Câmara Municipal ela participa ativamente, não é? Por que é que os prefeitos buscam ter maioria na Câmara? Não pode assim, ó, eu com toda tranquilidade com você, assim, ó, eu posso não ser um grande estudioso, mas eu sou um grande curioso. Eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia. E aqui eu não estou falando coisas que eu acho na minha cabeça, eu falo coisas, inclusive, que está na grande imprensa. Quando eu falo aqui essa situação da saúde, das 41 ambulâncias, Salvador, com o espaço territorial, com a população... Sim, mas o que é que a gente pode fazer? O que é que Rodrigo tem para contribuir com a cidade, para melhorar a cidade? Não tem nada? Nitidamente, eu dizer a você, a própria nitidamente é derrubar o governo fascista de Bolsonaro. Não tem condição de você, qualquer candidato que disser que... Mas como é que você vai derrubar um governo que foi eleito pelo povo? Eleitoral. É essa a questão. Assim, homem, desculpa assim, para vocês, Celso, que vocês podem achar que a gente vai fingir. Vamos entrar no grande jogo e fingir que existe uma democracia, de que eleição é democracia. É mentira. E eu estou dizendo justamente a você, qualquer pessoa que sabe na matemática simples, pega o orçamento de Salvador. Salvador vai ter um orçamento de 8 milhões de alguma coisa. 8 milhões de alguma coisa. Salvador vai ter isso. Quando você pega e reparte, não tem condição, homem. Qualquer dona de casa que sabe orçamento básico, que pega o seu salário mínimo e paga as suas contas, e quando reparte aquilo ali, pega o orçamento de Salvador e você vai ver essa questão. Salvador depende diretamente do governo federal, seja para a saúde, seja para a educação. E aqui vamos denunciar também o Fundeb, que o Bolsonaro quer tirar o dinheiro do Fundeb para botar no seu programa. Deixa eu chamar o Armando Mariano também para nesse bate-papo aqui. Armando. Eu estou ouvindo aqui, o candidato. O senhor está falando em golpe, nós estamos falando em gestão. Eleição para prefeito, eleição para vereador. O senhor fala, mas não. Olha, o problema é assim, a solução deve ser essa, na sua opinião. O senhor fala derrubar, acho que não é o tema principal, ou não é o tema central da proposta nossa de vocês, que você, por exemplo, que não tem tempo do rádio na TV, expor suas ideias, os seus projetos, mas eu acho que o senhor está perdendo tempo e de mostrar a realidade, na sua opinião, e que pode ser mudada de acordo com as suas propostas. Armando, eu repito para você, não vou mentir para os trabalhadores, para a população de Salvador. Quem está mentindo, que assuma suas consequências. Outros candidatos e candidatas que estejam mentindo, assumam suas consequências. Nós não somos responsáveis com o povo brasileiro e com o povo baiano. Agora sim, repito aqui, se um setor da população e um setor, inclusive, da mídia, quer mentir para as pessoas achando, fingir que existe democracia em nosso país, em nossa cidade, e que agora a gente pode fingir que existe democracia e vamos debater eleição municipal, vamos debater como vai resolver o problema das mães que não tem creche em Salvador. Aí eu vou chegar aqui e mentir para as pessoas, dizer, eu vou construir 20 creches
testes. Aí depois, caso se nós, do PCO, do Partido da Causa Operária, formos eleitos, chega lá e vai dizer assim, ih, rapaz, agora a gente descobriu que o orçamento não dá, que precisa se ajoelhar para o governo federal. O governo federal é um governo fascista, um governo que nega tudo isso. Um governo não é nem democrático, é fascista. O Bolsonaro, por exemplo, assim, vamos procurar uma mensagem dele, no momento que ele diz assim, vou criar emprego. Salvador é a capital do desemprego. É a capital do desemprego. E todos aí, quem deveria organizar isso nacionalmente, deveria ser o presidente da República, que ele disse que não sabe como vai gerar emprego. Ô, Rodrigo, mas Salvador é a capital do desemprego, não é agora. Até no governo Lula, ela era a capital do desemprego. Então, isso é histórico. Isso é histórico. Então, todos os gestores que passaram aí tiveram essa dificuldade. E quem chega ou vai chegar precisa apresentar uma proposta efetivamente. Não dá para ficar só falando que o governo federal é isso e aquilo, aquilo outro, e não ter proposta. Você tem que apresentar algo concreto, não dá para ficar no abstrato, né, de só reclamar. A gente tem que apontar a solução. Não dá só para tirar pedra, né, atirar pedra e não propor nada. A gente precisa ter um mundo de construção, uma gestão de construção. Então, Salvador precisa de alguém, né, que tenha essa visão, que queira trabalhar, porque se você só ficar reclamando, não vai trabalhar. Então, é isso que a gente está pedindo ao candidato Rodrigo aqui, que mostre as propostas. Olha, na educação eu tenho essas propostas, para a saúde eu tenho isso. Quer dizer, você não tem nada para melhorar a cidade de Salvador? Tenho sim. Não, Almir, acho que assim, tem um erro que você aí, desculpa, você tem desconstruído o que eu estou falando aqui, porque eu estou dizendo assim, infelizmente a radiação está mostrando aqui que é uma rádio que está aí com o aparato para legitimar tudo o que acontece no nosso país. A proposta, o papel das entrevistas é a avaliação dos candidatos, é o que o candidato tem para contribuir. Esse debate aí agora é debate, né, visando a construção das propostas dos candidatos, que ele se apresente. Almir. Essa discussão de governo, né, federal, eu acho que isso é em outro momento. Almir, se você deixar falar, Almir... Não, a gente deixa, assim, está deixando. Você pode deixar falar? Se você deixar falar, vou dizer, a gente também... Não, pode falar, aqui é democrático. Eu vou falar de desemprego. Por exemplo, os trabalhadores dos Correios fez uma greve de 35 dias. Essa greve acabou 2 semanas. Greve contra o governo, que fez um acordo com eles, um acordo que era muito desvantajoso para eles. Mas mesmo assim o governo descumpriu, o governo Bolsonaro, que fez um acordo com os trabalhadores dos Correios, descumpriu. E eles fizeram a greve de 35 dias. O Superior Tribunal do Trabalho, em negociação, disse assim, realmente é isso mesmo. Aí sabe o que o governo propôs? Cortar o salário pela metade. Trabalhadores que ganhavam 2.500, 2.200 vão ganhar 1.200 ou R$1.000. E assim, e tem que aceitar isso. Existe um processo de privatização das empresas públicas. Eu estou sendo aqui para dizer sobre o problema que a gente está vendo no transporte público, o Pão e TV. Tem um problema que é grave. Nosso país tem um presidente fascista, um presidente que faz chacota com a morte de pessoas, com as mais de 150 mil pessoas que morreram pelo Covid. E aí você está dizendo aqui que não tem, o PCO não tem proposta, nós temos responsabilidade com as pessoas, responsabilidade com aqueles que estão morrendo pelo Covid. O prefeito Nascimento, por exemplo, utilizou o Covid para fazer campanha do seu candidato. Tanto que organizou tanta eleição que ele não faz questão, por exemplo, que tenha debates, que as pessoas conheçam os novos candidatos, além do dele, porque ele armou... Mas nós estamos dando um espaço democrático justamente para isso. Você está tendo hoje 35 minutos para colocar suas propostas. A Rádio Sócio me convidou para colocar a nossa opinião. Aí eu quero dizer a você que assim, não dá para você dizer o que nós do Partido da Causa Operária temos que dizer. Nós estamos dizendo aqui... Eu quero ouvir suas propostas, como a população que está lhe ouvindo também. Nós temos um programa político. Quem quiser ler o nosso programa, conhecer mais profundamente o nosso programa, vai lá no Diário da Causa Operária, no partido pco.com.br. Vai lá e dê uma olhada, dê uma verificada. Assim, mas você não pode falar para os ouvintes, não? Qual é esse projeto? Nós temos proposta, assim, estou dizendo a você, nossa candidatura, não vamos mentir para aquelas pessoas que a gente conversa, encontra todos os dias, por exemplo, na Lapa. Então você está chamando todos os outros candidatos de mentirosos, é? Não, agora a diferença que eu estou dizendo justamente a você. Nós não vamos mentir para as pessoas, dizer que vamos resolver o problema delas, tendo um governo fascista, um governo que está privatizando, um governo que está desmontando a Petrobras, desmontando os Correios, escravizando para privatizar. O Guedes, por exemplo, assim, Bolsonaro tem um ministério da privatização. Nenhum governo, nem o governo Fernando Henrique, que privatizou, que vendeu grande parte do nosso país, não fez um ministério, fez na disfarçada. Bolsonaro fala nitidamente, o Guedes fala todo dia que vai privatizar o nosso país.
que vai vender tudo, vai vender. E o STF, na semana passada, que é importante denunciar, que participou do golpe contra Dilma, que participou do processo de prisão de Lula, autorizou que a Petrobras pudesse ser vendida sem passar pelo Congresso. Isso é um grande absurdo. E isso vai dar consequência direta a Salvador. Por isso que eu estou dizendo, qualquer candidato que seja prefeito de Salvador, tenha no governo Bolsonaro, e disser que vai resolver os Então ninguém deveria se candidatar, Rodrigo? É o quê? Ninguém deveria se candidatar? Porque a candidatura é justamente para isso, para tentar mudar, para transformar, para melhorar. Não é isso? A política é feita para isso. Eu estou dizendo nitidamente assim, ó. Eu acho que você não tem você não tem entendendo, você está entendendo. Eu estou dizendo nitidamente, Salvador tem um problema com a maioria da cidade, que não tem condição de ser governada, porque Salvador... Então São Paulo também não tem condição de ser governada? O Rio de Janeiro não tem condição de... Nenhum tem condição de ser governada? Não tem como, não. Você não pode estar na decisão, porque depende diretamente... Ó, Almir, assim, vamos aqui, eu vou explicar para as pessoas, para você, que eu acho que você não entende, e para várias pessoas. O orçamento no Brasil é feito assim, ó. O governo federal, ele centraliza todas as arrecadações de vários impostos. A pessoa para comprar, por exemplo, feijão, o arroz que está agora a quase R$10, vai comprar farinha, esses impostos é mandado, enviado, centralizado no governo federal. E depois, aí o governo federal vai arrecadando. O governo federal vai repassando esses recursos para os estados e municípios. Claro que o Estado tem um pouco mais de dependência, por exemplo, aqui na Bahia, por ter alguns tipos de indústria, empresas que acabam arrecadando impostos no Estado. Mas mesmo assim, o governo do Estado precisa do governo federal. No município, a dependência é maior. E Salvador, por ser uma cidade turística, não uma cidade industrial, é uma cidade turística de serviços, depende muito mais ainda de recursos federais. Seja para saúde, para educação, para transporte. Aí eu vou dizer aqui porque, por exemplo, o prefeito disse lá, há 8 anos atrás, que iria resolver para um transporte se tivesse redução, por exemplo, quando teve as mobilizações, que todo mundo tem para reduzir a tarifa, ele disse que só tem isso se o governo federal reduzir o imposto sobre o diesel. É essas questões que eu estou dizendo também para vocês, que nós não vamos enganar as pessoas e dizer para elas minha coisa, sendo que é mentira. Não governa Salvador. Mas você precisa mostrar, Rodrigo, como resolver os problemas, né? Se você não tem a capacidade de apresentar uma proposta de uma solução de um problema de uma cidade como Salvador, não é? Para que a candidatura? A candidatura é para isso. Olha, eu sou candidato porque eu quero mudar isso, eu quero transformar, né, essa situação, porque isso me incomoda, eu moro nessa cidade, eu quero construir. A política é um processo de construção, eu não vejo que a política seja um processo de destruição, né? Que só existe a coisa ruim na política, tem as coisas também boas, né? E os homens de bem, né, precisam chegar para a política para transformar. Você é um jovem, você é uma pessoa que quer, com certeza, construir algo melhor para a sua cidade. Almir, me deixa eu falar, por favor. Me deixa eu falar, por favor. Você está falando. Justamente, eu vivo para essa cidade. Eu, por exemplo, eu ando de buzu e eu sei o quanto é sujeira. O ex-presidente de Salvador tem costa, né? Há mais ou menos 6 meses atrás, por exemplo, procurei o posto de saúde para marcar uma consulta de oftalmologista. Eu cheguei lá, fiquei 6 meses. Eu só consegui fazer uma consulta no mutirão, que tem uma vez no ano, mutirão para várias coisas, tem mutirão para hérnia, tem mutirão para olho, tem mutirão para problema, tem mutirão, quando tem mutirão resolve o problema. A saúde só resolve com mutirões, porque você leva meses. Eu tentei marcar várias vezes nutricionista da rede municipal, não consegui, várias vezes. Se você quiser marcar uma consulta no clínico, você tem que pegar fila. Tem posto de saúde que dá senha para tomar vacina, Almir. É essa a situação, e depende, eu estou dizendo... Mas como é que o candidato Rodrigo pode resolver isso? Primeiro que eu não resolvo, porque eu sou de um partido, assim, ó. A minha candidatura não é de mim próprio, eu não sou sozinho, eu sou partido. Quem resolveria se a eleição realmente fosse uma eleição democrática e justa com todos e todas, se nós tivéssemos paz de igualdade? Por exemplo, Almir, o que eu tenho para gastar na eleição é R$0, enquanto aí tem candidato a vereador que vai gastar R$500 mil, R$1 milhão de sua campanha, isso é só a campanha. Enquanto eu tem candidatos a prefeito que tem milhões aí para gastar na campanha. Não vamos mentir para as pessoas, porque não tem, a eleição é antidemocrática, a eleição é uma farsa, é uma grande farsa democrática. Mas a gente pode brigar para que as coisas mudem, se alterem, né, com propostas. E a situação no país, a antidemocracia... Ó, candidato, você só tem mais 2 minutos, hein, para acabar os 35, hein? Você tem mais 2 minutos para falar por que as pessoas precisam votar em você. O candidato queria ganhar a eleição em 2018... quando os golpistas, aqueles que deram golpe, percebeu que não teria condição de fraudar a eleição com ele na urna, prendeu ele.
Quando percebeu que mesmo ele preso, ele tinha uma grande participação, que as pessoas tinham gostação dele, que mesmo preso votaria nele, disse que preso ele não podia ser candidato, inclusive teve casos. E mesmo preso, ele mesmo assim, sabendo que o cara preso não podendo ser candidato, o cara disse assim, ó, eu quero pedir voto pro meu candidato, eu quero gravar um vídeo. Sabe que os golpistas fizeram ele? Não. E esse candidato foi Luiz Inácio Lula Silva. Lula foi impedido de ser candidato, foi preso para não ser candidato, depois foi impedido de ser candidato, mesmo preso, porque se tivesse preso, concorrendo... Mas Rodrigo é candidato a prefeito de Salvador. Vou mentir assim, ó, e o Brasil vive um golpe que começou, reafirma que começou lá em 2016 com a retirada de Dilma, que aprovou a reforma trabalhista, que aprovou a terceirização, por exemplo, esse processo da uberização que existe no nosso país, pessoas que andam de bicicleta, roda 15 quilômetros para ganhar R$2,60, que é o que acontece com vários jovens, inclusive vários igual a eu, que estão tão desesperados, que pegam uma bicicleta, botam uma caixa nas costas, anda 15 quilômetros para fazer uma entrega e ganha R$2,60. Isso é consequência do golpe, amigo. Por isso que é isso, é ter responsabilidade com essa cidade, é ter responsabilidade com esse país. Eu não vou fazer aqui estelionato eleitoral, que é o que, infelizmente, que a grande mídia quer fazer. Infelizmente, eu acho que aqui, com todo respeito, a radiação está fazendo. Porque quando diz aqui que não tem proposta, é mentira. Nós estamos apresentando proposta. A proposta é derrubar esse governo fascista que está aí, que a Semineto participa diretamente. Nós não vamos mentir para vocês. Bom, candidato, infelizmente seu tempo acabou, viu, candidato? Agradecemos a sua participação aí, são 35 minutos para cada candidato. Infelizmente, o candidato Rodrigo não apresentou propostas, né? Foi mais um lamento aí, um reclame, né, dele aí. A gente esperava, assim, propostas, né, como todos os outros candidatos aqui apresentaram. Armando Mariani. É exatamente isso, porque as propostas são apresentadas, o eleitor pode fazer a comparação da proposta do candidato, da proposta do candidato A, do candidato B, para a saúde, para a segurança, etc, etc. Infelizmente, né, esse foi o comportamento dele, a gente respeita o comportamento dele, evidentemente, mas fica então o eleitor dele, né, e procurar o site, ele tendo uma Rádio Excelsior, que tem milhões de ouvintes aí, que poderiam tomar conhecimento das propostas. Mas a gente tem que aceitar, a realidade é essa, a realidade a gente respeita e só lamenta, né, Almir? Verdade. Mas a gente fica por aqui, Armandão, você volta amanhã às 9 da matina, não é isso? E você não responda no ar, não. Você é contra ou a favor do voto obrigatório, viu? Valeu, Armandão. Um abraço. Até amanhã às 9. Até amanhã. Meu amigo, minha amiga, fica com Deus. A gente volta, né, na segunda-feira, feriado, a gente tá aqui firme e forte. Do seu lado, hein? Um abraço.